Bora então codar mais um pouco para a gente esquentar nesse dia frio, né? Adorei. Gabriel, parabéns, viu? Que Deus abençoe muito. Pode mandar, então, o bolo para todos nós aqui da turma na conta do Lincão. Não tem problema, não. Tá tudo certo. Não me colocando no meio do rolo, tá tudo bem. Bora programar, fazer isso aqui. Vamos resolver esse problema. Vamos resolver o problema do entrar com um número e informar se o dígito da dezena é par ou ímpar. E aí deve de ficar fazendo essa solicitação de um número até que o usuário entre com zero, né? Então vamos ver o que vai rolar aqui de legal. Vamos começar um arquivinho novo. Vamos salvar. Página aqui é 82. Apostila 82. Exercício A. Não sei se era assim que eu estava salvando, mas vai ficar assim nesse exato momento. A gente precisa pedir para o usuário entrar com alguma informação. Então, import java.util.scanner. A gente já cria o nosso scanner. Scanner, leia, igual a new scanner. E a gente vai passar a entrada do sistema. System.in. A gente precisa ler um número. Então, int número. Beleza. E aí, o que acontece? O exercício pede para você ler um número até que seja digitado zero. Vamos fazer ele ler um número até que seja digitado zero, né? Como que eu faço para executar um processo sem testar primeiro, né? E repetir isso daí? Eu uso um do while, nesse caso. Posso usar outro laço? Posso, mas eu tenho que dar um valor para número, né? Então, para não precisar dar um valor inicial, o while a gente vai fazer algum teste aqui. O teste é que essa repetição acontece enquanto não for zero. Quando for zero, ele para de repetir. Então, se número não for igual a zero, repete. Se for igual a zero, ele vai sair. Então, qualquer, se eu digitar 1 é diferente de 0, ele repete. 2, diferente de 0, repete. 10, diferente de 0, repete. E aí a gente vai fazer a solicitação. A gente precisa pedir para o usuário entrar com uma informação. Então, system.out.print entre com um número. E a gente vai solicitar a entrada desse número agora. Número vai ser igual ao nosso objeto de leitura leia e o seu método que aguardará a entrada de um próximo número inteiro, que o próximo entrada seja um inteiro. Beleza, vamos testar se isso daqui funciona. Compilou, rodou, eu vou digitar 0. Ele saiu. Perfeito. Vou digitar números diferentes de 0. Beleza. Digitando 0, ele sai do programa. Então, ele funciona para todo o momento que eu quiser digitar um número que seja diferente de 0. Digitei 0, ele encerra a execução. Legal. Então, eu quero também colocar para ele não testar, né? Não tentar fazer lá, verificar se o número é igual a 0. Vou colocar aqui um if, que vai ser um desvio, e nesse if eu vou colocar a mesma condição que está no nosso while. O while está sendo feito aqui enquanto o número não for igual a 0, enquanto ele for diferente de 0. Então, enquanto for diferente de 0, eu vou fazer alguma coisa. Então, vou colocar só para a gente ver aqui, system.out.println fazendo alguma coisa.
Eu não quero que essa mensagem apareça quando eu digitar 0. Então, compilando, executando, digito lá 10. Aí ele está fazendo alguma coisa. Que em 254 está fazendo alguma coisa. 781 está fazendo alguma coisa. 0, ele saiu do programa. É isso daí que eu quero que aconteça. Então, beleza, está acontecendo bonitinho aí. A nossa estrutura está pronta para a gente calcular agora, verificar se o dígito, né, da dezena, se ele é par ou ímpar. Como que eu verifico se um número é par ou ímpar, né? Para verificar se um número é par ou ímpar, então, se alguma coisa, a gente vai fazer um teste. Então, if. Como que eu verifico? Se o número, porcentagem 2 igual a 0, eu vou imprimir a mensagem par. Se não, eu vou imprimir a mensagem ímpar. Então, aqui em cima, par, ímpar. Beleza. Então, agora já estou verificando se o número que eu estou digitando é par ou ímpar. Compilando, executando. Vou lá digitar 10. 10 é par. Eu vou digitar agora o 781. 781 é ímpar. Eu digito 0, ele sai sem fazer nenhum cálculo. Beleza. Só que eu não quero o número. Eu quero o dígito da dezena. Como que eu posso fazer isso? Se eu subtrair alguma coisa, dá certo? Não, não dá. Mas se eu dividir, dá. Se eu dividir um número por 10, então, se eu pegar esse número daqui, colocar aqui um parênteses para ele executar essa operação primeiro, dividido por 10, e isso daqui eu estou pegando, número é inteiro e 10 é inteiro, então ele vai resultar num valor inteiro para mim. Se eu pegar um número qualquer, que é inteiro, e dividir por 10, eu estou fazendo o quê? Vamos imaginar aqui, eu digitei o 10. Se eu faço lá o 10 dividido por 10, ele vai resultar para a gente em 1. Né? O que ele vai nos dar de resposta é 1. 1 é o dígito da dezena. Aí você fala, tá. Mas e se você fizer aquele número que você colocou lá, o 781? 781 dividido por 10, ele vai resultar para a gente em 78. Então, quando ele resultar em 78, o 10, que é par, tem como dígito da dezena um valor ímpar. Esse cara daqui vai resultar para a gente no ímpar. E esse de baixo? O 781 é ímpar, só que o 8, que é o dígito da dezena, é par. Então, ele vai vir aqui e vai fazer o quê? Par. Teoricamente, isso funcionará. Vamos experimentar. Compila, roda. Vou digitar o 10. 10. 10 é ímpar. Por quê? Porque o 1 é ímpar. 781. Agora tem que dar par. Por quê? Porque o 8 é par. E aí funcionou. E tá bom, e se eu digitar, por exemplo, 1? 1 é par. Por quê? Por causa do 0. O 0 está na frente do 1. Então, na verdade, é 0, 1. O 0 é par. Ah, beleza. E se eu fizer 1472? 1472 é par, mas o 7, ele não é par, ele é ímpar. Então, resposta é ímpar. Se eu digitar 0, ele sai do programa. É bem isso daí. Então, a Só gente faz isso? aí a divisão por 10. Nossa, eu tava fazendo um bagulho muito complicado. Eu tava, tipo, convertendo o número pra caractere, aí eu tava pegando as Convertendo últimas para casas. string, aí você vai É, lá, tira o último, converte para número novamente. É a mesma tava fazendo uns coisa, divide negócios por 10. cabulosos. Não, nossa, Eu disse que para você que merda. era fácil. Eu não minto nesse negócio, não. É fácil mesmo. A única coisa, eu entendi o seu pensamento. Perfeito. Ah, Eu acho correto. Eu pensaria assim: eu não sei como fazer o processo. Como que eu posso fazer? Bem,
Se eu converter ele para caractere e pegar um pedaço dessa string, maravilha. Só que eu não ensinei string para você, então eu não iria fazer nesse caminho. Por isso daí eu garanto para você que não estaria, né, nesse escopo de ter que fazer dessa forma. Eu normalmente eu posso até passar algo mais complicado, mas está dentro do escopo do que a gente viu. O nosso próximo assunto, a próxima coisa que a gente vai tratar serão strings. Aí, com string, muito provavelmente terá alguma coisa desse tipo daí que eu vou falar para você. Você vai digitar, vai ter que converter, aí você vai ter que pegar uma parte. Legal, Ah, você já beleza. aprendeu como fazer aí para frente. Beleza, obrigadão, senhor, Imagina. por fazer. Professor, Diga, mas daí Luiz. nessa uma aí, o exercício 17, ele é um teste com string. Qual? O 17 da lista 6. Você coloca dois números, tira a média e pergunta se deseja continuar fazendo os testes. Uhum. Muito bom. Olha lá, 17. Daí a parte de string que o senhor falou que a gente não entrou ainda, daí eu tô travado nesse aí. Pô, Porque você não está teste com string. repetindo, digitando sim? Então ele tá repetindo, digitando sim e não. Tá. Não, sim é essa, né? No caso. É S ou N, ele está repetindo da mesma forma. De qualquer jeito. Ai, ai, Ou mas ele repete de a qualquer jeito, ou gente ele viu não algumas repete de qualquer jeito. possibilidades. Bacana. Bom, vamos fazer esse cara então. Eu não perdi aqui ainda, tô com as minhas anotações. Vamos fazer esse cara aqui. Esse cara daqui, então, é bem simples também. Ele não é complicado, não, Luiz. É bem tranquilinho. Vamos lá, salvando. Esse aqui é lista 6, exercício 17. Eu já corrigi também, só para avisar, viu, Nisso? Corrigi os números lá, já tá tudo ok. E eu tinha apagado 28, né? Fiz novamente, tá salvo. Então, só para não ficarem bravos achando que eu perdi Legal. os exercícios. Olha lá, ó. 28, 29, 27. Tá tudo lá, bonitinho, garantido, Capricho. arrumado. Se tiver algum problema, avisa aí para a gente corrigir. Ah, acontece, acontece. Vamos lá, então. Escreva um programa em Java para ler as notas da primeira e segundas avaliações de um aluno. Calcule e imprima a média simples, né? Somos 2 dividido por 2. Só devem ser aceitos valores válidos durante a leitura, ou seja, eu só posso inserir valores entre 0 e 10 para cada uma das notas. Ao final da execução, a mensagem novo cálculo sim ou não deve de ser apresentada. Se for respondido sim, deve retornar e executar o novo cálculo. Caso contrário, deverá encerrar o programa. Primeira coisa, a gente vai ter que ler as notas. Então, a gente vai ler alguma coisa, a gente vai fazer aqui um import java.util.scanner. Então, a gente já tem nosso scanner. Vou criar um scanner para ler o número. Então, scanner, leia, igual a new scanner, e a gente vai escanear a entrada do sistema, system.in. Saiu um int ali, viu? Só que olha só, a gente também vai ter que ler alguma coisa em forma de texto. Lembro que o Java, assim como o C, tem aqueles probleminha entre números e caracteres, sempre dá dor de cabeça. Então, uma recomendação boa para não ter, né, nenhum trauma de fazer nada, crie dois scanners, um para ler números e outro para ler strings. Eu tinha copiado. Tá lá. Para ler string. Beleza, eu tenho um scanner que eu vou utilizar para ler números, não importa
qualquer coisa numérica que não seja, tudo que não seja string, eu vou ler com leia, e somente strings eu vou ler com leia str. Tá aí, nossa jogadinha. Agora vem lá a nossa brincadeira. Eu preciso solicitar as 2 notas, então eu preciso de 2 notas, né? Então eu vou fazer inteiro aqui, porque ali pediu para de 0 a 10, né? Então, int nota 1 e nota 2. Tá lá, bonitinho. Int nota 1, int nota 2. A gente vai ter que ter um processo aqui de repetição, né? As coisas vão ter que ficar se repetindo. Então, momentaneamente, eu vou fazer aqui com um do while, por enquanto. Por que que eu vou fazer com do while? Porque a minha condição para que ele repita, eu ainda não tenho, né? Então, a gente vai ter aqui uma variável, pode ser, por exemplo, vou fazer char. Char. Resposta. É um char. Não criei ela em string, eu criei ela em char. E aí, se a minha resposta é igual assim, então posso fazer agora aqui, while, e a gente vai fazer aqui, enquanto a resposta for igual assim, com S minúsculo. Então, eu estou comparando. Se minha resposta for S minúsculo, ele faz o novo cálculo. A gente vai fazer isso daí. Não tem, então ele vai dar algum problema em algum momento. A gente vai ter que dar valor para esses caras. Vamos começar aqui a brincadeira. Ele fala o seguinte, eu preciso ler a nota. Então a gente vai fazer assim, system.out.print entre com a nota 1. E aí a gente vai ler a nota 1. Nota 1 recebe o nosso scanner para ler tudo menos string, leia, ponto. E eu estou lendo inteiro. Se você quiser fazer com double também, não vai dar diferença nenhuma. Next int. Beleza. Só que a gente tem uma regra aqui que está falando o seguinte: só devem ser aceitos os valores válidos durante a leitura, ou seja, de 0 a 10, para cada nota. Eu preciso validar essa entrada. Essa entrada ela não pode ficar assim, leia. Não pode, eu preciso validar. Eu vou utilizar aqui essa estrutura do faça isso. E aí, eu vou ter aqui um while. Se a nota 1, se ela for menor que 0, ou se a nota 1 for maior que 10, ou seja, se estiver fora do limite que eu quero, de 0 a 10, eu vou pedir uma nova entrada dessas informações. Eu quero restringir de 0 a 10, então, se for menor que 0, então, se estiver antes do 0, ou lá depois do 10, por isso ou, né? Não é uma faixa contínua, por isso ou ele está nesse trecho daqui, ou ele está nesse trecho e tem um vão, né? Então, ele não é contínuo, tem que ser com ou. Então, se for menor que 0 ou maior que 10, eu vou repetir esse processo. E aí a gente vai ficar preso nessa repetição enquanto o usuário não digitar uma nota que esteja entre 0 e 10. E aí eu vou fazer o seguinte, ainda porque eu sou bacana e eu gosto do meu usuário, eu vou pegar essa mesma condição daqui e eu vou colocar aqui um if, porque eu quero dar uma mensagem para ele. If alguma coisa. Então, se tiver fora dos valores, eu vou colocar aqui, ó, system.out.println. Vou colocar aqui só para ficar um pouquinho mais para dentro. Então, /n/t. Vou imprimir aqui nota inválida. Entre com valores entre 0 e
10. Sou muito legal e vou mandar mensagenzinha para ele. Aqui, só para que ele não dê problema, eu vou colocar aqui, só para a gente ver, igual a S. Obviamente ele não vai sair nunca, né? Sei lá, vou colocar igual a N para ele não ter que voltar, né? Só uma vez, para ele ficar preso no primeiro laço. Rodando, olha lá, ele pede para a gente agora entrar com a nota 1. Aí eu vou muito bem instruído e coloco 100. O cara tirou 100. Nota inválida, entre com valores entre 0 e 10. E ele volta lá novamente a pedir a nota 1. Ah, digitei um 0 a mais. O cara tirou 10. Beleza, finalizou a entrada e eu validei. Então, eu utilizei o do while, porque eu já tinha conversado com vocês que era uma das características que eu gostava do while, né? Eu vou entrar com o valor e depois eu testo para ver se esse valor aí que foi digitado é importante, está certo. E é o que eu estou fazendo. Eu entrei com a nota 1 e depois eu testo. Para ficar algo um pouco mais amigável para o usuário, para ele saber o que está acontecendo, né? Eu dei uma mensagem quando ele entra com alguma coisa que não satisfaça a minha condição, né? Então, por que está pedindo a nota 1 de novo? Ele tem que ficar digitando a nota 1 quantas vezes? Ele não sabe. Então, como ele não sabe, eu estou informando para ele aqui, olha, deveria ter digitado um valor, né? Nessa faixa. E aí ele fica ciente do que está acontecendo. É legal informar o usuário para ele ter noção. E eu falo assim, hoje você lembra do que você está fazendo. Daqui a 2 semanas você vai executar esse programa daqui e você vai ficar lá, pô, mas por que não está funcionando? Por que não está funcionando? Então é legal ter uma mensagenzinha sempre para ajudar. Esse processo, a gente vai repetir ele. Então, isso tudo daqui é repetido, porque a gente tem que fazer agora para o nota 2. Então, nota 2, leia nota 2, se nota 2 menor que 0, nota 2 maior que 10, nota 2 não sei o que, nota 2 não sei o que, ele vai repetir esse processo daqui. Então, ele vai ficar agora para as duas notas, compilando, executando, né? Vou aumentar aqui para a gente ver. Entre com uma nota, digitei lá o 100, saiu mais uma, 1000, tá bom. Não pode, tá, o cara tirou 5. Entre com a nota 2, menos 7. Não pode, tem que ser, né? Ah, o cara tirou 2. Beleza, tá funcionando, aceitando somente valores válidos. Agora, eu tenho somente a entrada de valores válidos. Então, validei a primeira nota, validei a segunda nota. Agora, eu tenho que calcular a média. Opa, então eu preciso de uma variável para guardar essa informação da média. Posso ter uma variável se eu quiser. Vou colocar aqui uma variável double média. Então, aqui a gente vai ter uma variável double média. Meus toques são fogo, né? Pronto. Agora, a gente vai calcular a média. Se passou por tudo isso, quer dizer que a gente tem notas válidas. Então, média vai ser igual. Eu preciso pegar e somar nota 1, então, nota 1 mais a nota 2. E o resultado dessa soma eu tenho que dividir por 2. Novamente, eu vou ter que converter alguma coisa aqui para double para a gente poder aí ter, por exemplo, 3,5. Ou senão eu coloco aqui, né, convertido para double. Estou entrando com valor em double agora e funcionou. Tenho o cálculo da minha média aqui bonitinho. Depois da média calculada, eu vou apresentar esse resultado, né? System.out.print ln. A média é... E aí, eu vou colocar a média do aluno aqui. Média. Bonitinho. Então, a média é, eu imprimo a média. Então, se a gente testar agora o nosso programa, ó que legal. Vou colocar lá que você tirou 8 na primeira prova e tirou 6 na segunda. 8 mais 6 vai dar 14, dividido por 2 vai dar 7. Então, a média é 7. Beleza. E se agora não desse um valor inteiro, né?
se você tivesse tirado 8 na primeira e 5 na segunda. 8 mais 5, 13. 13 dividido por 2, 6,5. Beleza, está funcionando. A gente está conseguindo agora chegar aí na média dos dois, tranquilo, tranquilo, sem problema. Funcionou. O que nos falta? Fazer a pergunta para o usuário. Olha, usuário, você quer repetir isso aqui de novo? Porque agora a gente não está repetindo, né? Então, vou mandar mensagenzinha aqui para ele. System.out.print, e ele fala o seguinte. Eu vou colocar aqui para pular de linha, para ficar um pouquinho mais organizado. E ele fala aqui, novo cálculo. Sim ou não. E isso daqui vai gerar para a gente, né, a necessidade de ler uma string. Então, eu vou ler uma string. Eu não tenho string para ler, né, mas eu teria que ler com leia str.nextLine. Então, eu li uma linha em string. Perfeito, eu fiz aqui a leitura de uma string. Joia. E agora, o que eu faço com isso, né? Não estou jogando para lugar nenhum, eu tenho esse negócio, mas não fluiu. Então, a gente pode fazer algumas coisas, né? A gente tem uma variável char, que é a nossa resposta. Então, resposta recebe isso daqui. Se você compilar dessa forma, vai dar erro. Lógico que vai dar erro. Por quê? Porque isso daqui resulta numa string. String não dá para ser jogada para char, porque string são vários caracteres e char é apenas um. Então, eu preciso fazer algum esquema para pegar o caractere que eu quero da string. A gente tinha visto no exemplo, quando a gente estava fazendo o exercício de switch, que tinha uma possibilidade de usar um método da string chamado char_at. O char_at é o caractere na posição. A primeira posição, normalmente em linguagens de programação, a primeira posição é o 0. Então, o que eu quero fazer é ponto, pegar o caractere, então char, na posição em, e aí eu vou falar posição 0. E agora ele pega o caractere na posição 0. Legal, isso daqui, ó. Compilou, rodou, e aí se você digitar lá qualquer coisa, né, ele vai perguntar para você. E aí, novo cálculo? Sim ou não? E eu falo para ele, sim. E aí ele pede a nota 1 de novo. E aí eu escrevo sim. E aí ele pede de novo. E aí você deve estar pensando assim, ele está repetindo sempre, né? Não, ele não está repetindo sempre. Mas qualquer coisa que comece com sim, né? Que comece com sim, perdão, que comece com S. Então, senhor computador, por favor, repita. E aí você fala, nossa, seu computador é inteligente, ele entende quando você escreve alguma coisa para ele? Nossa, o meu computador ele repete. Não repete não, é por causa do S. O S está na primeira posição, então qualquer coisa escrita que inicie-se com S minúsculo, ele repete. Então, por exemplo, se você pegar agora, escrever em maiúsculo, pá, ele não repete. Ah, e como que eu posso fazer isso daí? O João já mandou a resposta, olha lá que legal. A gente tem duas possibilidades. Uma string, ela pode ser convertida para maiúsculo ou ela pode ser convertida para minúsculo. Para converter, eu tenho o to, para maiúsculo, uppercase. Para minúsculo, to lowercase. São as duas possibilidades. Então, eu vou converter para minúsculo aqui. To lowercase. E eu posso juntar uma função na outra? Posso. Pior de tudo que posso. É uma boa prática? Não, não é uma boa prática. Por quê? Porque fica difícil de entender isso daqui. Então, eu vou executar isso daqui para você ver que funciona, né?
Então, se eu quiser converter tudo para minúsculo, porque o meu S aqui é um Szinho, é um S minúsculo, só para ver a execução, né? Compilou, executou, e aí eu quero que repita com S maiúsculo. Ele repetiu. Com S minúsculo. Ele repetiu. Com qualquer outra coisa que não S, ele saiu. Legal, funcionou. E se eu quisesse agora comparar com maiúsculo? Upper. To uppercase. Então, aqui não pode ser S minúsculo, tem que ser S maiúsculo. Então, convertendo lá para maiúsculo, rodando agora sim, com S minúsculo. Ele repetiu. Agora com S maiúsculo. Ele repetiu. Qualquer outra coisa, ele sai. Então, beleza, pode ter certeza que funciona. Eu acho que a gente poderia separar isso aqui. Então, a nossa leitura poderia ser assim. Eu vou criar aqui, ó. String, string resposta do usuário. Bem grande, resposta do usuário. Então, vou colocar aqui, ó. Vai ler lá a resposta do usuário. Pronto. Opa, confundindo lá as coisas. Estou declarando uma variável string chamada resposta do usuário e ele está lá, resposta do usuário, recebe leia.nextInt. Funcionou. Então, agora, eu vou criar aqui uma segunda. Não precisa, mas eu vou criar uma segunda string para você ver. Resposta em maiúsculo. Eu vou pegar a resposta do usuário e colocar aqui, ponto to uppercase, abre e fecha parênteses. Então, eu tenho aqui a possibilidade de ler, isso aqui fica aqui, leitura do que eu quero, a resposta do usuário, e aí eu pego e converto a resposta dele, estou jogando para uma outra variável em maiúsculo. Agora, eu pego essa variável em maiúsculo e eu posso converter agora, pegando o caractere que está na posição 0 dela e jogando para a resposta, que a gente tem lá em cima. A nossa resposta, ela é um char, um caractere. E aí funciona. Eu segmentei isso aqui, eu vou separar aqui nas linhas para você poder ler. Ó. Primeiro, eu li o que o usuário digitou na linha. Converti em maiúsculo. Peguei o maiúsculo, convertido tudo para maiúsculo, peguei o primeiro caractere que estava lá. Joguei para minha resposta. Se for igual assim, está aqui. Se você quiser testar para minúsculo, você vai ter que mudar aqui para to lowercase e de S maiúsculo para S minúsculo. É essa a possibilidade. Beleza? Essa é a primeira forma. Então, vou compilar esse cara aqui, vou deixar. Vamos ver uma segunda possibilidade, né? Então, uma segunda possibilidade. Uma segunda possibilidade, sim. Eu acho que a legibilidade é meio complicada aqui, mas você pode ler tudo isso aqui numa linha só. Então, você tem lá o leia next int, você vai colocar aqui. Aí você vai pegar o to uppercase para converter para maiúsculo, vai colocar aqui, e o ponto charete, você pode, é uma segunda forma, sim, de fazer a leitura. Tá aí uma possibilidade a mais, essa aqui foi a primeira que a gente viu, né? E tem também essa outra maneira, tem essa outra possibilidade. V3, versão 3. Também é possível fazer desta forma. Vou chamar esse cara aqui não mais de char. Eu não quero mais que ele seja um caractere. Eu quero que ele seja uma string. Então, string. Então, a string, ela não pode ser com apóstrofo, é com aspas, né? Então, aspas. Tá lá. Estou dizendo que é igual a não.
né? Ele não, por padrão, ele não iria repetir. E aí o que acontece? Eu vou ler isso daqui. Então eu vou ler esse cara. Beleza. Aí quando eu leio ele, funciona muito bem. Eu vou colocar aqui sem o to uppercase primeiro. E aí quando você fala assim, olha, se eu digitar S, somente S, vou colocar aqui o S minúsculo primeiro, vou comparar com igual igual. Aí você vai ver só que legal. Compilou. Cadê? Ah, é. Agora não é char, é string, né? Então tá lá a nossa string. Compilou. Compilação concluída com sucesso. Mais uma vez eu gosto de lembrar e frisar. Não é porque compilou que tá certo, tá bom? A compilação indica que não tem erro de sintaxe. Nada com erros que podem ser gerados em tempo de execução e nada relacionado a erros de lógica. Então, a compilação não analisa a lógica e não prevê problemas de compilação, somente problemas de sintaxe do teu código, só para ver se ele está escrito correto. Executando, aí aparece lá para a gente bonitinho. Aí eu vou lá, o cara tirou 8, o outro tirou 7, na outra prova tirou 7, deu 7,5, novo cálculo, coloquei S minúsculo, dei Enter. Ele saiu do programa. Por que que acontece isso? Porque a string não é um tipo primitivo. A string é um tipo referência. Tipos referências não pode ter comparação com igual igual. Não dá para comparar um tipo que é referência. Os únicos tipos que aceitam comparação com igual igual são os tipos primitivos. Quais são os tipos primitivos? Todos os números. Então você tem lá byte, short, int, long, float, double. O char também, porque o char é equivalente ao int. E o boolean. Então, todos os tipos primitivos aceitam comparação com igual igual. Tipos referência não. E isso é um problema sério que a gente tem. Isso é complicado. Ele mesmo sendo S e ele comparando com S, não vai dar igual. Porque são referências em memória diferente. E é por conta disso. E aí, para você falar assim, nossa, e como que eu vou descobrir como que esse negócio funciona, né? Vamos lá, vamos abrir uma nova abinha no navegador. Você vai pesquisar. Olha lá, Java doc e vai pesquisar por string, que é o que a gente está trabalhando. A gente está querendo comparar string, então pesquisa Java doc string. Quando você pesquisa Java doc string, ele vai mostrar para você várias versões. Eu estou usando a versão 11 do Java. Já que eu estou usando a versão 11, eu vou abrir aqui a documentação lá, docs.oracle.com JavaLang. É a documentação oficial da Oracle para o Java. A Oracle é a mantenedora do Java. Então, abri lá bonitinho. Para quem quiser, isso daí também está salvo na nossa pastinha, né? Então, tem aqui o Java Lang String. Tá aqui, mesma coisa, tá lá bonitinho. Esse aqui foi para a versão 8 do Java, mas é exatamente a mesma coisa. Olha lá, eu imprimi o site, mandei imprimir, olha lá, docsoracle.com Java SE8. E a gente está aqui com o docsoracle.com Java 11. Esse cara aqui fala lá da classe string. E aí ele vem falando para você algumas coisas. Olha, aqui é assim que funciona, a declaração dela também pode ser assim. Aí vem explicando, tá em inglês. Se você tiver dificuldade, pode usar o Google Translator, não tem problema nenhum. Traduz lá, você vai ler ali todos os detalhes. E aí ele mostra os campos que tem, aí as formas de criar uma string. E aí tem bastante, e aí depois ele chega e mostra para você os métodos. Os métodos, método em Java é a mesma coisa que função. São as funções que eu tenho associada à string. A string ela não é um tipo simples, ela não simplesmente guarda um valor. Ela é um tipo complexo, ela é referência. Então ela tem o armazenamento do valor e mais um monte de função agregada a ela. Quais funções ela tem? Olha, a primeira função que a gente tem é o char at. É o caractere na posição. E ele recebe o quê? Um inteiro entre os parênteses dele. Entre os parênteses, ele pede um valor inteiro. Ele retorna o valor do caractere
na posição especificada, no índice especificado. Então, na toString, ele vai devolver para você, né, na posição que você passar ali entre os parênteses, o caractere da string que está naquela posição. Se você ver aqui, isso aqui é um link também, ó. Você clica aqui e aí ele vai mostrar a documentação, a explicação, né, do char@. O char@, é um método público, ele retorna um char para você, se chama char@, e ele recebe entre os parênteses um inteiro chamado index. Então, você vai colocar algum valor lá. Mas esse cara daqui, esse valor inteiro, ele vai ser de 0 menor que o tamanho da string. Então, ele está falando aqui, olha, esse valor ele vai de 0 até menor que o tamanho da string. Se a string tem 5 letras, A, B, C, D, E, 5, tamanho 5, o primeiro índice é 0, segundo 1, 2, 3, 4. Então, ele vai de 0 a 4. Então, ele vai de 0 até menor que o tamanho. O tamanho é 5, então vai até 4. Então, o inteiro, exatamente, anterior a 5 é 4, né? Então, faz isso daí. Então, ele fala aqui, ó, do tamanho menos 1. E aí, ele funciona dessa forma, ele devolve para você um caractere de dentro de uma string. Temos outros métodos. Precisa saber todos? Não, não precisa. Você vai conhecendo conforme necessidade e demanda, né? A gente falou que vai até o tamanho, então string dá para ver tamanho também. Tem aqui a propriedade, tem uma função chamada, tá lá, retorna o tamanho, o comprimento da string. E o que ele retorna? Ele retorna um valor inteiro, que representa o tamanho da string. Nossa, legal, ele faz exatamente isso. Então, já tem duas funçõezinhas bacanas. E tem uma de comparação, que se chama equals. Eu tenho aqui uma comparação, equals. Eu estou verificando se alguma coisa é igual a, né? Ele compara com outra coisa. Então, ele compara para verificar se a string é igual a outra string, ao outro objeto. Se forem iguais, ela retorna boolean para a gente, um booleano, ou falso ou true. Se igual, retorna true. Se não igual, se são diferentes, retorna falso. Então, a gente pode usar o equals para fazer a comparação da nossa string. Então, bora testar aqui com equals. O igual, igual não funciona. Mas esse cara daqui é uma string, então eu posso colocar ponto equals, e aí, entre parênteses, eu vou colocar o que eu quero comparar. Estou querendo verificar se é igual a S. Compilando, rodando, e aí você tem lá, olha que bonitinho. 1, média é 1. Novo cálculo, digitei S minúsculo, dei Enter. Ele repetiu. Agora funcionou. Olha que legal. Se eu digitar um S maiúsculo, ele finaliza o meu programa. Aí você pode lembrar assim, então quer dizer que eu posso, por exemplo, converter esse negócio daqui ponto to lowercase. Converter para minúsculo? Pode fazer assim. Mas tem uma outra forma também. Olha só. A gente tem a possibilidade, então, de fazer a conversão RST. Aqui, ó. To lowercase converte todos os caracteres da string para minúsculo, e o to uppercase, que ele converte todos os caracteres da string para maiúsculo. Então, ele faz a conversão. Tem o to lowercase e o to uppercase. Tem as duas possibilidades. E ele retorna a string, né, convertida em maiúsculo no uppercase e em minúsculo no lowercase. Que a gente viu que funciona. Mas vamos voltar lá no equals. O equals, ele tem um esqueminha muito interessante, ó. Ele tem o equals, e aí ele mostra aqui, olha, como funciona o equals. O equals, ele funciona para comparar dois objetos, ele verifica lá, explicou como funciona. E ele tem o equals ignore case. Compara uma string com outra string, ignorando o case das letras, né? Então, você tem a possibilidade de usar aqui um equals ignore case. Então, tem essa possibilidade. Ao invés de somente equals ignore case.
ele vai comparar ignorando se é maiúsculo ou minúsculo. S maiúsculo ou minúsculo é S, então S é igual a S. Não importa se maiúsculo ou minúsculo. Compilando o nosso programa e rodando, agora digitando lá, vou colocar um S maiúsculo. Ele repete. Vou colocar um S minúsculo. Ele repete. E aí, quando você colocar qualquer coisa diferente, ele deixa de repetir. Então, tem essa outra possibilidade aqui, bem legal também, para a gente poder utilizar. Aí a gente já viu algumas coisinhas a mais, tem essa possibilidade usando string, não é necessário. Você pode fazer, né? Deixa eu abrir aqui as outras. Você pode fazer a comparação, né? Fazendo a conversão parte por parte. Ainda tem outra possibilidade que eu gosto bastante, né? Você pode, por exemplo, você não quer converter para maiúsculo, vamos fazer aqui uma outra versão, por exemplo, versão 4, né? Então, vamos fazer aqui a conversão para... como que eu poderia testar, né? Verificar isso daqui de outra forma, permitindo letras maiúsculas e minúsculas. Não quero converter. Então, esse cara aqui não será convertido. Eu só estou convertendo de string, né? Leio em string e converto a resposta do usuário pegando o primeiro caractere. Eu posso testar se a resposta é S minúsculo ou se a resposta é igual a S maiúsculo. Também funciona muito bem. Você pode fazer aqui. Não pode ser com E, porque a resposta não será as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ela é S minúsculo, ou ela é S maiúsculo. Ela não será S minúsculo e S maiúsculo ao mesmo tempo. Então, ou S minúsculo ou S maiúsculo. Ainda que utilizando o char, né? Então, também pode fazer esse tipo de comparação. Funciona bem e fica legal essa brincadeira também. Mostrei aí algumas possibilidades de comparação. Fica aí a gosto do que você quiser. S minúsculo funciona para repetir, S maiúsculo também funciona para repetir, e qualquer coisa diferente disso, ele vai entender que não é para fazer. Fica bem legal essa possibilidade aqui também. Entendeu? Vocês conseguiram entender isso daí? Tem várias possibilidades, né? Que professor. Obrigado mesmo, valeu. Realmente era Imagina. fácil, mas tinha bastante opção para fazer mesmo negócio. Legal isso aí. Tem bastante opção. Qual você deve utilizar? A que você quiser. A que você A achar mais primeira eu fácil. achei mais facinho de entender. Ah, então é ela. Então é Chique pra ela caramba. logo de uma vez. Valeu, professor. Obrigado. Imagina. Continuando, a gente tem o exercício 31. 31. Isso aqui seria uma outra lista, né, que é as sequências de números usando apenas um laço. Para solucionar os próximos exercícios, você deve usar apenas um laço para fazer a sequência, beleza? Para fazer a sequência. Se você precisar usar mais de um laço para validação, faz parte, né? Use. Tem gente que gosta de desafio, e aí é um desafio se você quiser usar apenas um laço para resolver todo o programa. Mas aqui o objetivo, eu acho que a explicação vem bem a calhar, é para fazer a sequência. Use um laço para fazer a sequência. Porque chega em alguns momentos que você fica tendencioso a utilizar mais de um laço para resolver o problema. Por exemplo, quando você tiver algumas coisas mais assim, né, diferentes. Faz aqui, por exemplo, 1 menos 1, 2 menos 2. Aí você fala assim, eu faço, né, um laço, uma hora ele faz desse jeito, outra hora ele faz desse jeito. Então, dá para ser tendencioso a utilizar mais de um laço. E com certeza você vai ficar muito, muito tentado a utilizar mais de um laço nesse último daqui. Você entra com 20, ele vai de 1 a 10, de 10 a 1. Se você entrar com 7, ele vai de 1 a 4, de 3 a 1. Então, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. É isso que ele tem que fazer. Então, esse cara daqui, ele pede para você fazer. Acredito eu, que
todos esses exercícios você consegue resolver realmente com um laço. Dá trampo pra caramba, mas dá para resolver. Mas a sequência é que eu gostaria que fosse resolvida com um laço, fica mais fácil. Eu não lembro quem que pediu o 31. Deixa eu ver, quem que pediu o 31? Shen, entendeu? Um laço só para fazer a sequência. As validações que pede para validar aqui, você pode fazer com quantos laços precisar, não tem problema nenhum, não. Mas aí a sequência, a geração dessa sequência, você gera ela apenas com um laço. Acho que aí fica mais fácil. Como desafio, se você quiser tentar resolver o exercício todo, incluindo a entrada dos dados com apenas um laço, é um desafio bem bacana. Ele é trabalhoso, não é impossível. Ele dá trabalho para você testar todas as possibilidades, né? Então, é bem assim. Não, é só para é só para usar realmente para a sequência. Fica aí o desafio. Então, acho que não teria nem graça resolver isso daqui, né? Mas vou fazer, vou mostrar esse aqui. Esse aqui é bem simplesinho, esse primeiro. Ele pede aqui, escreva um programa que solicite ao usuário a quantidade de termos, validando a entrada, sendo o valor negativo, solicitar uma nova entrada, sendo o valor zero, finalizar o programa. Caso o usuário insira um valor positivo, você tem que imprimir lá de 1 até o valor que ele inseriu. Então, fazendo esse esquema daqui, como eu expliquei para vocês, vamos salvar, esse é o 31, então lista 6, exercício 31. Eu vou pedir a entrada do usuário, se eu peço a entrada do usuário, eu importo o java.util.scanner. E a gente já vai criar o nosso scanner, leia igual a new scanner, e aí a gente está escaneando a entrada do sistema, system.in, tá aí. Feito isso, a gente tem que fazer a solicitação para o usuário, a gente tem que pedir para ele entrar com um determinado número. Int número, tá lá o número. E aí eu vou colocar aqui um do alguma coisa, e aí ele vai repetir. Esse processo aqui será repetido enquanto o número não for igual a zero, né? Enquanto o número não for zero, ele repete. Depois que o usuário digitar zero, obviamente ele vai sair do programa. A gente vai pedir a entrada da informação, um system.out.print, entre com um número, número recebe leia.nextInt. Recebemos o inteiro. Agora, eu vou fazer aquele famoso teste, eu vou testar o meu número, né? Por que que eu vou testar o número? Porque eu preciso da mensagem para o meu usuário. Se o número for maior que zero, se o número for maior que zero, fazer a sequência. Se ele não for, então, else. Se ele não for menor que zero, ele pode ser menor ou igual. Então, eu vou testar aqui novamente. If número menor que zero. E aí fica muito a gosto, né? Poderia fazer dois ifs separados, um para maior e um para menor, porque só não me interessa quando
é igual a 0? Pode. Só que aí você vai fazer 2 testes. Dessa forma, se for maior que 0, você só fará um teste, né? Você só vai fazer um segundo teste se ele não for maior que 0. Então tem essa possibilidade, você economiza um teste na execução do teu programa. Aqui eu vou mandar mensagem de erro para ele. System.out.println. Vou mandar uma mensagenzinha para ele. Vou dar aqui /n, /t, número inválido. Entre com um número positivo. 0 para sair. Tá aí, mandei uma mensagenzinha para ele na hora de fazer essa brincadeira. Então, já está fazendo alguma coisa aqui. Vamos fazer o teste, compilou, executou, só para mostrar as repetições, né? Então, entre com o número -7. Número inválido, entre com o número positivo, 0 para sair. Tá, 0. Ele sai. Número positivo, ele vai ficar aqui fazendo essa solicitação do número, né? 1, ele repete de novo, porque ele não está fazendo nenhuma saída, né? Qualquer coisa, 0, ele sai. Então, nossa estrutura já está montada aqui com esse if else if, né? Bonitinho. Agora a gente vai fazer a impressão da sequência. Então, vamos fazer a impressão da sequência. Para fazer a impressão, essa primeira impressão aqui eu acho muito fácil, eu vou utilizar um for. Ela é só a sequência numérica, né? E a gente vai fazer aqui int i começando em 1, o i menor ou igual ao número. E mais. System.out.print. Eu vou imprimir o número. E aí aqui, cadê? Para imprimir o número, vai imprimir aqui o i. Olha lá. Vou colocar um espacinho aqui só para não ficar tudo junto. Ele vai imprimir tudo bonitinho. Compilou, rodou, e aí vamos testar o nosso programa. Por exemplo, vou colocar 7. Ele imprimiu de 1 até 7, só que aí ele está pedindo na mesma linha. Se eu colocar um ln, ele vai pular. Então, vou colocar 0 aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, após a execução, eu vou vir aqui e vou fazer um print ln só para ele pular de linha. Só para isso. Só para ter essa organização um pouquinho melhor, né? E aí, vamos lá. Coloquei lá 9. Ele imprimiu de 1 a 9. Se eu colocar outro número, 4, ele voltou de 1 a 4, está tudo certo. Então, se eu colocar 741, ele imprimiu até 741. Se eu colocar -8, entre com um número válido, 0, ele sai. Então, está tudo bonitinho, funcionando, respondendo a todas as nossas necessidades aí. Ele faz nesse esquema. Essa estrutura pode ser utilizada nos demais programas, e você só vai mexer nessa parte, né? Que é a parte da sequência em si, né? Como que você vai montar a sequência. E é isso daí a ideia desse programa. Essa estrutura daqui já funciona bem, só vai ter que mexer aí nessa repetição para ele poder gerar as sequências. Beleza? Alguma dúvida? Acho que tá tranquilo, senhor. Suave, então. Qual que é o próximo? 49. 49 é o que? Isso aqui é primos. Solicite ao usuário a quantidade de termos da sequência de primos. E aí, imprima a sequência do final para o início. Putz, isso é fácil. Eu vou resolver isso aqui de uma forma bem diferente para você. Não vou resolver ele todo. Eu vou te dar uma dica para ver se você consegue fazer isso daí. Tem várias formas de resolver. Uma delas é isso daqui. Vamos pegar esse programa. Depois eu vou limpar isso daqui. Só que eu não quero imprimir assim.
eu quero gerar uma saída. Vou criar aqui uma variável, string, vou chamar ela de saída. E aí eu vou dizer que ela começa em branco. Minha saída começa em branco, beleza? Minha saída começando em branco. Tá lá, minha saidinha começando em branco. Quando o usuário fizer lá a leitura e eu for começar o processo, eu vou limpar isso daí para garantir que todas as vezes que ele entrar, não tenha nenhum problema. Então, a minha saída aqui, toda vez eu vou zerar ela antes de começar a montar realmente o que eu quero. E olha só o que eu vou fazer. Aqui, eu vou imprimir, eu não vou imprimir, eu vou pegar e falar assim, saída é igual a o que estava na saída mais o i mais um espaço. Beleza? E aí aqui eu vou imprimir a saída. Estou mudando aquele exercício, mas olha só. Compilou, executou, só para a gente ver se tem algum problema, né? Vamos lá, a gente tinha entrado com 9, imprimiu 9. 7, imprimiu 7. Beleza, está funcionando. Isso aqui é possível. Ele está acumulando dentro dessa variável string dessa forma. E aí é legal, porque a gente consegue imprimir bonitinho assim. E se eu quisesse imprimir invertido? Bem, imprimo de trás para frente? E se eu gerasse esse cara aqui dessa forma? Eu faço isso daqui e ao final eu adiciono o que estava na saída. Compilo, rodo, aumenta a letra para a gente ver. A gente entrou com 9, né? 9. 7. Sei lá. 20. Qualquer um. Pensa nisso daqui, ó. Deixa aí a brincadeira para você pensar mais um pouco. É uma forma que eu faço, eu acho legal, dá um esquema bacana para poder inverter as coisas. Tem outras formas? Claro que tem. Você pega, você descobre, você roda o teu programa, descobre quem que é o último número primo, você vai contando, é número primo, contou 1, é número primo, contou 2, é número primo, contou 3, é número primo, contou 4. Aí beleza, terminou, você já descobriu qual que é o último. Aí você executa novamente, só que agora imprimindo de trás para frente. Você vai pegar e imprimir. É número primo? Imprime. Aí vai de conta. É primo? Não. Então não imprime. É primo? Não. Não imprime. É primo? Não. 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 É. Opa. É. Imprime. E aí você vai decontando. Também é uma possibilidade. Mais trampo, mais trabalho, mas funciona. É uma outra forma que eu vejo aí de se fazer esse esquema para imprimir de trás para frente. Eu acho que era isso. Era isso? Eu não sei quem falou. Acho que era o Vinícius? Foi você que tinha perguntado, Vinícius, ou foi o Gabriel? Acho Agora eu que não não, lembro. senhor. Vinícius, Gabriel, quem que perguntou do... O João? Foi o João, então. Experimentem aí esse daqui, eu acho que essa resolução daqui, solicitar para o usuário uma quantidade, e aí você imprime ela do final para o início. É uma boa forma de se fazer isso daí. E aí, qualquer coisa, João, pode mandar mensagem lá no grupo ou mandar direto para mim, aí a gente vai trocando figurinha se tiver algum problema. A gente testa. Beleza? Crianças, um beijo para vocês, uma ótima semana, um ótimo final de semana, uma ótima semana. A gente se encontra aí na próxima aula. Beleza, senhor. Obrigadão pela aula aí. Boa semana pro senhor também. Para nós! Pra nós.